É, nos pés do monte, como é? Aos pés do monte. Pés do monte. Você colocou aí para gravar, Egil? Eu coloquei. Ah, você colocou, beleza. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu vivo teu falar, me encantou, e seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu vi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. E assim, Senhor Jesus, rogando ao teu coração, paz para todos nós, a presença dos nossos companheiros espirituais, dos nossos anjos protetores, corações que trabalham conosco o melhor, Senhor, corações a quem damos tanto trabalho, que eles possam estar junto a cada um de nós, a fim de nos auxiliar, Senhor, a aprendermos os ensinamentos trazidos para nós na tarde de hoje. Que essas reflexões nos sirvam de orientação para os nossos passos do dia a dia. Abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, a nossa casa espírita cristã. E abençoe, Senhor, a humanidade inteira. Que assim seja. Que assim seja. Yolanda, você Que assim seja. lê para nós, Yolanda? O 14, né, Chacu? Isso, é o 14. Está fechado seu microfone, Yolanda, está fechado. Pois é. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há também as de todos os graus de importância entregues aos espíritos de todas as ordens, o que nos permite dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes. Desde o pai de família, quem incumbe o cuidado de fazer progredir os filhos, até o homem de gênio que lança na sociedade novos elementos de progresso. E nessas missões secundárias que frequentemente se verificam as falências.
as prevaricações, as omissões, que, entretanto, só prejudicam o próprio indivíduo e não ao conjunto. Isso é de extrema relevância para nós. Não é? Verdade, Yolanda. Pode comentar se você quiser, tá? Porque Você, Fernando, Chacura, Helena, Égida, Gabriel, cadê quem é que está mais aqui? Joana, Eu estava querendo Lisete. falar. Né? Tá, pode falar aí, Yolanda. que nós achamos que só os espíritos superiores têm missões, né? E é importante isso, que nós entendemos isso, que a todos são os graus de importância são entregues, né? De acordo com a sua evolução, cada um temos os nossos deveres a cumprir, desde o pai de família que incumbe, né? Agora, essa informação aqui, que nessas missões secundárias, essas missões que nós achamos que não são de grande envergadura, né? Onde se verifica as falências. Ou seja, são as nossas vivências que nós precisamos, são aquilo que nós precisamos dar conta na nossa bagagem, que trazemos em nossa bagagem, na nossa caminhada evolutiva. São nessas que se verificam as falências. Essa palavra prevaricações, eu sempre ouvi isso na casa espírita. As omissões, olha, as omissões, que, entretanto, só prejudicam o próprio indivíduo e não o conjunto. Isso nós precisamos assimilar com o espírito, o entendimento da alma, para que a gente possa tomar cuidado, cuidar dos nossos pequenos passos, das nossas pequenas ações. E quanto mais o círculo se expande, né? E quanto menos ele é aproximado a nós, mais temos compromissos com os corações que estão nos círculos mais próximos aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emanações e radiações. Isso é muito, muito sério e precisamos entender isso. Porque, na maioria das vezes, a gente fica querendo fazer grandes feitos, né? Principalmente ao conhecer a doutrina, ao ter acesso a trabalhos de ajuda, que se vai em caravana para ajudar as pessoas. Isso é importante? Sim, e muito. E muitas vezes descuidamos dos elos que estão próximos aos nossos corações. Isso que eu ia lembrar. Isso é importantíssimo. Desde que a gente não vá fazer isso em detrimento das missões que temos dentro de nossos lares. Né? Porque é muito bom a gente sair de encontro ao outro. Necessitam, né? Uhum. Agora, o mais necessitado está ao nosso lado. O mais necessitado do nosso empenho está ao nosso lado. Então, isso a gente tem que entender. Tem uma lição do... Desculpa, se a espiritualidade confia a gente a mínima lição de educar 2, 3, 10 criaturas que sejam como filhos, e a gente não dá conta, a gente não terá 100 corações sob nossa responsabilidade. Porque se a gente não dá conta de 10, a gente jamais dará conta de 100. Então, tem que começar do começo, né? Aí eu lembro de 2 lições do Emmanuel.
um deles, que quando eu li, uma delas, ele falando que quando a gente toma conhecimento, lê, estuda o Bom Samaritano, a gente sempre estende para o outro fora das nossas relações. E muitas vezes o caído, estrupiado, está dentro de casa, precisando que você o lave, cuide das suas vestes, alimente, cuide. Eu achei muito interessante isso. É isso O aí. bom samaritano não está sempre fora do nosso lar. Muitas vezes ele está dentro do nosso lar e nós fazemos como todos os outros que passaram e não vê. Né? Ou por omissão, ou por desamor mesmo. Né? A maior parte das vezes, na realidade, a gente tem má vontade de realizar alguma coisa com aqueles que estão junto da gente, né, Yolanda? Então, é muito bom, é muito legal você se mostrar lá fora bonzinho, porque você carrega uma capa em cima de você de 2 horas. Mas você botar aquela capa e vestir aquela capa por 24 horas é impossível. Então, não tem jeito. Então, você, dentro de casa, você é o que você é mesmo, né? Então, assim, lá fora é mais fácil de você transbordar para o outro. Eu falo sempre, dentro da instituição, né? Vamos lá dentro da casa espírita. Então, é mais fácil você ser tolerante com as criaturas 1 hora, né? Do que você estar dentro de casa 24 horas com a criatura que pede de você 24 horas de tolerância, de amor, de compreensão, de carinho, de tudo que a gente precisa oferecer, né? Então, é mais difícil. Com certeza é mais difícil. Essa lição que eu falei, só para dar uma informação aqui correta, os novos samaritanos não é de Emmanuel, é de quem aqui, gente? É do Eurípides Barçanufo, está no livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É do Eurípides, os novos samaritanos. Aqui ele fala essa. Eu vou procurar aqui. Essa daqui ele fala dos novos samaritanos. Isso. Aí eu vou procurar aqui e dou a informação correta. Mas é interessante isso. Desculpa, Joana. Não, isso aí. Não, tudo bem. Eu só ia falar assim, que as pessoas sentem o trabalho, chegam na casa espírita, né? Aí fico 1 hora lá dentro São 40 minutos de palestra. Fica lá a pessoa maravilhosa. Por isso que a palestra e os congressos são 3 dias. Por quê? Para poder não lá dentro haver os conflitos e as pessoas se mostrarem. Já pensou se os congressos fossem 10, 20 dias ali, todo mundo 20 dias juntos? A gente ia conhecer cada pessoa que chegam rindo, aquele sorriso maravilhoso, tratando todo mundo bem, tendo aquela harmonia com todo mundo. E, de repente, a sua casa lá, você não é nada daquilo que você mostra quando vai para as casas espíritas, quando vai para os congressos. Aí foge, fica um dia inteiro dentro do... Eu tenho até uma passagem que a pessoa fica o dia inteiro dentro da casa espírita. Nossa, eu trabalho aqui o dia inteiro. Aí uma pessoa perguntou, e a sua casa? Como estão as pessoas dentro do seu lar? Quer dizer, né? Fugiu daquele lugar que ela devia estar primeiro, que é o seu lar, não é, Esther? Sabe o que eu estava imaginando aqui? Falei, gente, já pensou se a gente fizesse um BBB dentro da casa espírita?
Não ia dar certo. Essa é. Todo mundo ia mostrar o que é dentro da sua casa. Né? Você É o sai. É o que a gente está fazendo agora. Né? Outro dia, não sei quem é que estava conversando com a gente, que falou que nesse tempo de pandemia está tendo muitas separações. Né? Por quê? Porque, olha, as pessoas estavam se vendo só durante a noite na cama, só se via aquela horinha. Quer dizer, é uma coisa assim que é suportável, tranquilo. Agora, você está ali 24 horas, isso aí é amor, né? Então... Uma amiga minha falou bem assim, Joana, você sabe que o meu marido falou um dia desse para mim? Eu falei, o que foi? Nossa, você é tão legal. Nossa, descobriu de novo, né? Descobriu de novo com quem ele casou. Muito bom, Joana. Certo. Eu fiquei assim de boca aberta. Pois é. Quem é que falou aí, Gabriel? Posso fazer duas colocações? Claro que pode. Se o tio Egeu quiser me corrigir, fique à vontade. Interpretação literal, a gente usa muito isso no direito, dessas duas palavras aqui, da mesma palavra em duas situações. Missões, aqui em cima, confiado aos espíritos superiores, e missões secundárias. Muito embora sejam escritas da mesma forma, são missões diferentes. Né? As dos espíritos superiores são verdadeiras missões que a gente entende como não provas, expiações, mas missões mesmo. E essas missões secundárias, eu entendo que não seriam essas missões de vir em missão, seria uma atribuição de ser pai, de ser, desculpa, de ser um homem de negócio, etc., que tem que dar, ensinar pelo exemplo, etc., mas seria talvez uma prova ou uma expiação. Tá? Essa é a primeira colocação. E a segunda é uma dúvida. Quando diz aqui bem no finalzinho, não prejudica o conjunto, a falência individual de uma pessoa não prejudica o conjunto a que ela pertence? No caso de uma família, se a missão, entre aspas, aí do pai, da mãe, de educar os filhos for falir, ela não prejudica a educação dos filhos, desses seres que foram colocados a sua proteção ou a sua missão, entre aspas, para desenvolvimento? Mas aí é limitado, né? Gabriel, Uhum. Gabriel, se a gente for analisar pelo lado material, há sim um prejuízo, né? Porque no caso que você está citando aí, alguém, a família, por exemplo, né? Na separação, sempre traz grandes transtornos, né? E isso se estende, vai muito além até da própria seio lá do lar, né? Agora, em se tratando da questão espiritual, quem vai ser prejudicado é quem provocar realmente a situação, né? Ele sim vai ser prejudicado, não vai ser o conjunto que vai ser prejudicado pela sua atitude. A situação e as consequências que advirão da situação. Sim, isso é real. Se a gente analisar pelo aspecto material, sim, mas pelo aspecto espiritual, é individual. O prejuízo aí é o próprio indivíduo mesmo, e não o conjunto. Ele que provocou a situação vai trazer um reflexo dentro da família em termos materiais, né? Até se entenderem, sempre há um descontentamento, né? Mas o prejuízo maior é dele, de quem provocou a situação. Os outros sofrerão algumas consequências? Sofrerão. Desgastes emocionais e tal, mas se souberem levar, poderão superar isso com até uma certa tranquilidade. É o que se vê hoje, né? Principalmente quando a gente vamos nos ater aqui na questão da separação, né? Quando chega a esse ponto,
se separar no casal, que se separa, que os filhos estão na convivência, que recebe aquela carga vibratória das desavenças, com o tempo isso vai se ajustando, às vezes se ajusta, né? E às vezes com algumas sequelas, mas o reparo vai ser de cada um depois. Quando ele fala aí no prejuízo ao próprio indivíduo, é sempre quem está provocando a situação. Não sei se eu consegui chegar onde você queria. Eu acho que sim, tio. Eu acho que esse só é que, para mim, ficou um pouco assim restrito a ele. Acho que o maior prejudicado talvez seja ele, mas Sim. entendo que não só ele. Porque quando a gente fala de consequências, Gabriel, a gente vai ver, tem um livro do André Luiz que fala isso, eu vou lembrar depois o nome do livro. E porque nós somos responsáveis, né, pelos problemas que a gente causa, mas pelos problemas e por todas as consequências que advêm daquele problema causado pela gente. Então, por exemplo, nós somos responsáveis por ter tirado a vida de alguém, né? Um pai de família. Eu olhei ali, tiramos a vida de um pai de família. Esse pai de família era o sustento de toda a família. Então, por que esse pai morreu, que nós tiramos a vida dele? A família dele teve vários problemas. Tem um livro que conta isso. A filha se prostituiu, o filho passou a ser ladrão. Lembra esse nome? Eu já trouxe esse exemplo aqui. Foi quem contou tem isso. Um livro, Divaldo. Tem um livro que conta essa situação. Eu já li. Memória do Suicida. Memória do Suicida tem essa situação. Não, acho que é. Não, é outro da Ivone. Não. É outro da Ivone. Aí, ação e reação do André Luiz. Não, eu acho que é outro livro da Dona Ivone. Conta essa história, essa trama dessa história. Que a menina veio para o Brasil, não veio? Que depois ele vai em busca de todos os problemas que ele causou na consequência daquele erro dele. Então, assim, a gente vê que nós causamos um problema a alguém. Eu sou responsável por aquilo ali. Não, eu não sou só responsável por aquilo. Eu sou responsável... Não, mas não. É um livro que conta a história da família. Eu não sou responsável só por aquilo, porque todas as consequências ruins, né? Todas as consequências que advirão daquele meu ato, também é responsabilidade minha. Também ficará, vamos dizer assim, né? Na minha consciência, e eu terei que repor. Então, a coisa assim da ação e reação é muito mais do que só aquele ato. A coisa é muito mais profunda, é muito mais séria, é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. É evidente que a gente, quando vem para uma jornada reencarnatória, virão conosco aqueles que realmente estão afins, né? Os afins. Então, aqueles que estão, vamos dizer assim, mutuamente ligados pelas condições, pelas condicionantes da própria reencarnação. Se são devedores, é a oportunidade de se reajustarem, né? Se existem débitos, é a oportunidade que se tem num seio familiar. A gente está aqui restrito ao seio familiar, né? Nós escolhemos essa condição para poder facilitar o nosso entendimento. Se são devedores, a oportunidade é o lar, onde a chegada dos filhos, a convivência,
ao longo do tempo, a gente vai se ajustando e reajustando os nossos problemas de outrora. Agora, isso vai depender de cada um. Muitos conseguem levar a termo e conseguem resolver a situação dentro de um clima amistoso, procurando se entender. Mas existem aqueles outros que ainda não chegaram à conclusão, vêm lá através de um processo de desgaste, já muitas e muitas reencarnações, ainda não conseguem levar a efeito aquilo que foi programado, nem com a vinda dos filhos, às vezes até os próprios filhos também estão envolvidos, mas sempre existe alguém, aquela história, não brigam dois quando um não quer. Assim, o ditado acho que até é bem aplicável aqui. Se eu não quero brigar, muito embora o outro queira brigar, não vai haver briga. Não vai. Mas quando eu quero e o outro quer, vai haver briga. Se um realmente está com problema, desgaste emocional, e não tem um outro que possa entender e amparar, isso vai criando uma bola de neve dentro de casa, né? Isso vai se alastrando de uma forma tal que a separação é o melhor meio, conforme Kardec diz lá na condição do divórcio, né? Que é preferível que o casal se separe do que outras coisas. Para que não haja uma tragédia maior, né? Que é uma tragédia menor é a separação. Porque a separação, pelo menos, poderão viver duas almas aí, muito embora distantes, mas dentro de um clima pacífico e amigo. Haverá oportunidade no futuro? Claro que sempre haverá oportunidade no futuro. Eu estava lendo hoje, eu estava relendo, na verdade, aquele livro Diálogo com as Sombras. A gente vê muito esses casos aí, né? De problemas obsessivos dentro das próprias famílias, né? São situações que são criadas lá no passado que vão trazendo para agora, né? E muitas vezes não se consegue resolver de uma outra forma. Aí qual é a oportunidade? É agora a oportunidade. Você está disposto a vir? Então tá bom, vamos ir, vamos juntos. Aí chega aqui, vai outra vez, vai falir outra vez. Ó. Missões secundárias que frequentemente se verificam as falências. Vai tudo à falência outra vez. Volta novamente, até conseguir. Um dia consegue. Um dia passa a ser tolerância, depois passa a ser o próprio amor, no seu sentido realmente de amor verdadeiro. De amor, né? De amor verdadeiro, não só de tolerância, né? Não é só tolerar, é se amar, porque o objetivo é esse, né? Sempre levar ao amor. Egeu, você pode falar? Não, só queria corrigir a informação aqui. Os novos samaritanos é do Eurípides Barçanufo, onde ele fala que os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Esse que fala do samaritano no lar, o título é Na Intimidade Doméstica, em que ele diz que a parábola transmitida, né, ensinando-nos o exercício da caridade, mas que até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamos lá, via de regras, pessoas que não nos comungam o quadro familiar. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliado nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir
e sem nada perguntar. Aí é Emmanuel, na intimidade doméstica. É o que você falou aí, né? Das obsessões, da tristeza, né? Dos esfoliados. Ele está ao nosso lado e nós não os vemos. Isso aí, Yolanda. Gabriel, você está satisfeito com a colocação? Deu para te atender? Olha, acho que Gabriel saiu, não, né? Acho que ele saiu. Eu voltei, tio. Eu estava trabalhando, estou trabalhando aqui paralelo ao estudo. Desculpa, Não, recebi uma ligação aqui. Desculpa, eu acabei não ouvindo. Não, Acho eu que estou perguntando se satisfez a você satisfeito. a explicação. Tá, ótimo. Obrigado. Bom. Yolanda, acho que é o 15 agora, né? Eu só gostaria de chamar a atenção para uma outra palavrinha que tem no finalzinho aí do parágrafo. Pode falar. Quer que eu volte lá? Que são as nossas omissões, né? Muito bom. Bem As lembrado. nossas omissões. Essas Essas vezes são piores que as prevaricações. prevaricações. Eu também valia assim. E aqui, quando a gente fala em omissões, eu me reporto sempre às crianças. Né? Muitas crianças. O problema é quando mexe com criança, a gente fica com os nervos aflorados, né? O nosso senso de indignação aflora uma forma muito mais vívida. Cara, a gente vê muita coisa, muita coisa. Muito. Ao nosso redor. Muita coisa, e principalmente quando você vê que por trás existem pessoas que passam uma ideia de que vive dentro de uma doutrina tão bonita quanto essa, né? Ai, deixa para lá. Vamos orar. Eu oro demais para Meimei por isso. Eu sempre gosto de trazer o sentido etimológico da palavra, né? Prevaricação. Omissão quer dizer uma lacuna, uma falta, um silêncio, né? E às vezes até um desprezo, né? Chega a ser até um desprezo, às vezes se despreza. Através da omissão a gente consegue desprezar também. E a prevaricação, que eu sempre gosto de procurar o sentido da palavra, porque quando a gente está lendo, a gente aplica e consegue entender, né? Prevaricação tem a ver com a má-fé, né? Inclusive é crime de funcionário público, mas tem a ver com a má-fé. Prevaricar é trair, por interesse ou má-fé, os deveres do seu cargo ou ministério, corromper, perverter. Você vê que o negócio é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Quando a gente está no texto e lê, vê a palavra, que a gente consegue conjugar a palavra com o texto, a gente tem uma certa noção, sabe o que é. Mas, se a gente for procurar o sentido realmente da palavra, o que vem a ser, os Espíritos não escrevem, botam a palavra aleatória, né? Eles aplicam a palavra para poder enfatizar o que eles estão realmente querendo dizer. E, no caso aqui, por exemplo, da prevaricação, é uma falta que a gente tem que sempre observar. Nós todos temos que observar, né? Porque quando nós estamos aqui conversando de ideias, isso é para o nosso engrandecimento, né? Para a gente aprender, para a gente ir reparando as nossas próprias arestas, né? São tantas, né? Mas eu tenho a impressão que a nossa despensa já está conseguindo ser esvaziada, né? Não sei do tamanho da despensa de cada um, né? Mas eu acredito que, com o passar do tempo, a nossa aplicação, a nossa convivência, o estudo,
o entendimento, tudo mais, vai fazendo com que a gente vai esvaziando um pouco essa despensa que a gente carregou carregada, né? Entenderam o que eu quero dizer? Carregou carregada, né? Cheia. Vamos lá no 15, né? Em Egeu, E? lá no livro Justiça Divina, tem uma mensagem referente a esse item. Eu vou ver se eu tiro. Pois é, ontem eu trouxe e acabei não conseguindo ler, que ela se refere a isso aí. As missões. Você está com ele aí, com o livro, Yolanda? Eu estou, mas eu não consigo projetar. Não, não precisa projetar, não. Se você ler para nós, vai ser de bom tamanho. Posso ler? Pode. Ótimo. Então, ele fala de missões. Reunião Pública de 27 de março de 61. Primeira parte, capítulo 3, item 14. Aspiras à posição dos grandes administradores. Entretanto, não sopesas as responsabilidades que lhes requeimam a fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Há nelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem, agoniados, para não caírem nos erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagas quanto ao apreço que pagam a disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais, no entanto, desconheces a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhes os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam, pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre. A feição das obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor. Grande o quê? Grande anônimo. Grande anônimo. Grande anônimo. Uhum. Quer que eu leia de novo? Nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Muito boa lição. Perfeita. Perfeito. Encaixou? Gente, olha essa questão, o arado que semeia é irmão da pena que escreve, gente. Eu me prendi a isso também, irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada a química à química do alimento
Aí a gente química. encontra muitos jovens, achando que fazer comida para a família É ser desgastante, né? serviçal, é trabalho pequeno. Mal sabemos nós que nesse momento que a gente está fazendo um alimento, se a gente estiver realmente com o coração desprendido, com um sentimento nobre, você Cozinhando está com amor, com carinho, né? cozinhando com amor e com carinho, você está fazendo uma meditação. Você está dentro de um campo de meditação e está impregnando todos aqueles recursos com vibrações nobres, elevadas, para que o alimento possa servir não só para abastecer, mas, sobretudo, para levar às células os recursos que você está aplicando lá em termos de vibrações. Estou dizendo lá porque eu estou apontando para a minha cozinha aqui, tá? Paulinha estava querendo falar. Paulinha, desculpa, eu cortei você, mas... Não, eu falei que eu já vou colocar as crianças para fazer comida hoje à noite para mim. Aí, e outra coisa, o entendimento que se tem é que tudo que você faz, quando você tenta fazer bem feito e você faz com amor, ele é uma missão que vai levar todos aqueles eflúvios, a todos aqueles remédios, todas aquelas vibrações que têm um poder tão bonito de mudar, às vezes, uma situação dentro de casa ou do serviço. Eu via isso também muito no serviço, quando um tentava melhorar, às vezes fazia uma piadinha. É igual a piadinha da mulher do café, que entrou o leão lá e começou a comer todo mundo e só deram conta do leão quando comeram a moça do café. Porque faz uma diferença, né? Sentiram Umas falta, né? coisinhas tão pequenas, mas que têm um significado tão gostoso. Quanto, por exemplo, eu lembro, a minha avó não teve muita instrução, mas ela, apesar de ser semi-letrada, ela lia as coisas. E o feijãozinho que ela fazia era uma coisa especial demais. Tinha gosto de tudo dentro daquele feijão. E ela fazia com amor para aquele monte de neto, filho, quem levasse mais para casa dela. E era um gosto de carinho. É isso aí. Tanto que na casa dela sempre tinha muita gente, porque ela teve 13 filhos, aí eram 10 vivos, mais os netos, mais os amigos, e estava sempre cheio. E ela estava lá sempre com aquela coisa gostosa, né, de carinho, de acolhimento. Aquilo que a gente faz com amor realmente tem um bom resultado, né? Tipo o É o feijão do ingresso, tio Egel, que é lembrado lá é pelo o ingrediente pessoal invisível. gaúcho. É o feijão e como é que é? O molho. O molho do Aquele tio Egeu. molhinho. Nossa Senhora. Mas Ó, você sabe uma que... coisinha, Hein? pode falar? É uma coisinha Pode. pequena. O meu, eu não sei cozinhar muito, não. Meu arroz é papa. Aí a minha nora veio de Minas, a mãe dela veio aqui, eu fiz um negócio. Aí ela falou assim: não tem arroz mais gostoso que da Joana. Eu, hã? Não é papa puro! Todo Mas mundo fala. se você Ela fizer esse arroz, amou. se você fizer esse arroz papa, meu filho vai adorar, porque ele gosta de arroz papa. E ela gostou, e meu filho, que está lá em Minas, também falou: mãe, eu sinto uma falta do seu arroz papa. Mas é papa mesmo, todo mundo ri. Ai, o Pedro virava para mim e falava: Pedro, o que você mais gosta que mamãe faça? Mexidão. Mexidão. É isso aí. É isso aí. Mas tudo que é feito com carinho, uma roupa lavada, uma roupa passada, qualquer Uma cama coisa, uma arrumada. cama arrumada, qualquer coisa que é feito com carinho, gente,
Está impregnado ali as suas vibrações. Aquilo que eu estava falando também da meditação, na hora que você está fazendo o alimento, você está concentrado aí. Eu, por exemplo, eu estou dizendo por mim, né? Porque eu gosto de cozinhar, eu gosto, vou para a cozinha, eu gosto de fazer. E, como diz o meu filho, pai, para de cozinhar, chega, já tem 10, 15 pratos aqui na mesa já, você vai ficar o dia inteiro aí cozinhando, eu até esqueço da vida, vou fazendo, fazendo. Fazendo não muito, né? Muito, ou pouco, às vezes exagerado. Mas eu gosto de fazer. E nisso que eu estou, nessa concentração, eu estou meditando. E é fácil de fazer isso. Então, a comida vai sair bem gostosa, né? Às vezes não sai não, tá? Dependendo da vibração, não sai não. Não, porque os mexidos que a Geo faz realmente são gostosos. Mas, às vezes, não é quando ele faz para os outros, não. Às vezes, Faz para mim. é umas coisas meio estranhas. Mas eu faço o teste, né? É um laboratório, né? Eu faço para mim. Aí eu falei assim, bom, vou fazer para mim. Aí ele pergunta assim, se eu fizer, você vai comer? Não. Aí eu olho para ele assim, olho porque ele botou ali em cima da pia, falo assim, não, pode fazer o que você quiser. Aí, minha filha, é o laboratório. O laboratório é o teste, né? Não deu certo. Mas eu não vou fazer poucas vezes ele olha e fala assim, nossa, até para eu encarar está difícil. É uma química que eu uso, que eu usei naquele ingrediente, não deu certo. Não deu certo. Não, esse não dá. Mas poucas vezes. Descarta esse aqui. Eu fiz para mim, mas não dá. Agora se fala assim, vamos fazer um mexidão, o pessoal vem para cá. Nossa, é tudo de bom. Está marcado, então, tá, Egeu? Mexidão, tá? A hora que quiserem. Pós-pandemia. Eu vou ficar bem à vontade para fazer. Como diz Lourenço... Sem laboratório, por favor. Sem laboratório. Né? O laboratório é a parte, esse aí é a parte. Tem que ser mexidão mesmo, né? Lourenço é que Mexidãozão, Mas é tipo exportação, tá? Opa! Lourenço é que falava assim, ô tio Egeu, você faz, a gente faz um drive-thru, a gente faz só passando e pegando, passando e pegando. É isso aí. Mistura, né, Gabriel? Boa ideia, gostei. Gente, eu acho que a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, né? Porque não ia dar para ler o 15, né? Não, que a gente não vai nem para ler. Conversar sobre o assunto, né? Nós temos assim, nós estamos limitados ao tempo, né? Por exemplo, a saltenha que a Cléo fez. Ai, Jesus. Ela impregnou. Ela impregnou aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que era quase que visível, né? A olho nu. A gente pode ficar fazendo drive-thru. A Cléo com a saltenha, eu com feijão, a Paulinha com Vai fazendo, a gente vai passando. Vai fazendo, a gente vai passando, vai pegando. Né? A Joana com arroz. Joana com arroz tapa. O item que foi lido foi o item 15, que eu tive que buscar um remédio lá na portaria. Foi o 14. O 15 é o próximo. Ah, é o próximo. Tá bom, então. Nós falamos no 14. Nós falamos no 14. Mas leu o item lá da Justiça Divina. Uhum. Yolanda, se você quiser reservar para o próximo estudo mais uma outra lição da Justiça Divina, você me fala que eu coloco aqui. Eu tenho catalogado aqui, que você mandou, né? Às vezes eu esqueço, tá, Yolanda? Eu esqueço. Sem problema, gente. Vamos fazer o nosso encerramento, né? E aí? Quem vai cantar hoje? Marcinha? Marcinha, é mesmo, hein, Marcinha? Você só está com a vista ruim, a boca está boa. Olha, Marcinha. Marcinha escondeu. Ela não está nem lá, só tem, olha lá, só a cadeira.
É igual a deputada que bota o paletó na cadeira e vai embora. Olha lá. Isso é velho, né, Égida? Ela está dizendo, meu celular não dá para falar. Então pronto. Olha lá. Ó. É. Ok, Marcinha. Ela só ouve, não dá para falar. Então, vamos começar a música para a gente poder encerrar a semana, né, de estudos. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Não esquece depois de gravar, não, tá? De encerrar a gravação. Encerrar aqui. Eu acho que não, saiu já. Vamos fazer a nossa prece, né? Eu vou ouvir a prece do Zé Carlos Gonçalves Gabriel. Ele pode bem, porque ele saiu. Não, é porque ele saiu, ele está no serviço. Ele está trabalhando também. Trabalhando. Não, eu posso fazer a prece, tio. Voltei. Pode? Então tá Voltei, bom. mas não é o livro, não. Só eu voltei. Voltou. Tá bom. Senhor Jesus, mestre querido, nós te louvamos e agradecemos por todos esses encontros que temos aqui para estudar a nossa querida doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade que nos é dado e a inspiração dos espíritos superiores que sempre estão conosco, nos amparando, nos ajudando, nos auxiliando no entendimento desses ensinamentos. Agradecidos novamente estamos e rogamos pela sua bênção a todos os que estão aqui e os que não estão. Nos amparai sempre, que possamos ter um final de semana com os nossos familiares, com os estudos da SEC, de sábado e domingo. Que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom final de semana para todos. Ótimo fim